Meus queridos irmãos, a todos eu saúdo com a paz do Senhor. Eu sou Davidson de Jesus, pastor pela misericórdia de Deus, e estamos de volta em mais uma aula em nosso canal A Caminho da Excelência. Estamos em mais uma lição da Escola Bíblica Dominical da CPAD, e desta feita iremos estudar a segunda lição do dia 8 de julho de 2018, que traz como tema a beleza e a glória do culto levítico. Pois, logo de entrada, entendemos que havia duas coisas principais no culto levítico. Primeiro, a beleza e segundo, a glória. Pois, o culto não pode estar isento de nenhuma dessas duas partes, nem da beleza e tampouco da glória. Porque sem a glória, realmente toda a beleza é vã, toda a beleza é inútil. Então, nessa lição, nós iremos extrair muitas verdades para a nossa vida devocional, para a nossa vida congregacional. Porque o culto começa em nossa vida devocional, na vida ou no culto individual de cada pessoa. Então é isso que nós iremos estudar, a beleza e a glória do culto levítico. O texto áureo já nos traz uma lição muito preciosa, principalmente para nós que somos ministros, os ensinadores, os professores de escola bíblica dominical e aqueles que dirigem qualquer departamento nas suas respectivas congregações. O texto diz: então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, depois saíram e abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. A primeira lição que nós temos que extrair é que deve haver união entre um ministro e outro. O ministério de Moisés era superior ao de Arão, mas ambos entraram na tenda. Há muitas pessoas que não entram na tenda, e por isso, quando saem, nada têm para ensinar. Eles vão preparar-se. Veja que o texto diz: entraram na tenda Moisés e Arão. Ou, então, entraram Moisés e Arão na tenda da congregação. Então, eles entram para preparar-se. A tua tenda é o teu lugar de estudo, é a tua vida devocional. Você não deve ir ao seu lugar de estudo, elaborar mensagens, elaborar pregações para ofender as outras pessoas, para ofender a liderança. Você tem que entrar em comunhão com a sua liderança. Veja, Arão e Moisés e Arão entram juntos na tenda da congregação. Logo depois o texto prossegue: depois saíram, e eles saíram com um propósito, não com o propósito de aparecer, não com o propósito de se apresentar, mas eles saíram e abençoaram o povo. Há muitas pessoas saindo para fazer fama, para fazer carreira, para fazer nome. Moisés e Arão saíram exclusivamente para abençoar o povo. Agora veja, quando você entra na tenda, quando você está de acordo com seus pares, quando você sai, quando você abençoa, veja o que acontece. E a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Então, quando você sai com a finalidade de abençoar, Deus revela a glória através de você. Então, esta é a beleza do culto. Qual é a beleza? É a preparação. E a glória? A glória é Deus aparecendo no meio do povo. Então, logo de entrada, nós tomamos essa preciosa lição. Quando você entra na sua tenda da congregação, quando você está de acordo com as pessoas que Deus levantou para lhe instruir, quando você sai com o propósito de abençoar o povo, pode deixar que Deus vai revelar a sua glória. Deus vai revelar o seu poder. Aqui a verdade prática diz: o verdadeiro culto divino não se impõe pelo ritualismo, nem por sua pompa, mas pelo quebrantamento de coração e pela integridade de espírito. A glória de Deus não pode faltar. Então eu quero me pautar aqui e ensinar a você
que você, professor, deve falar dessas duas coisas para os seus alunos. Primeiro, mostrar que o culto não é apenas algo litúrgico, que segue uma regra humana, em trilhos humanos, mas que o culto que tem glória tem que ter esses dois elementos. Primeiro, quebrantamento de coração. O quebrantamento de coração é importante, mas é um elemento que muitas pessoas sabem fingir no culto hoje. Eles se emocionam, eles choram, eles levantam as mãos, mas falta a eles a segunda coisa, a integridade de espírito. O verdadeiro adorador tem essas duas coisas. Ele tem o quebrantamento de coração. Por quê? Porque ele é íntegro de espírito. Ele sabe que ele está ali com a consciência purificada pelo que Cristo fez. E ele vive uma vida à altura do que ele está fazendo. Então isso é muito importante, principalmente nesses dias de tantas surpresas desagradáveis que nós temos tido por alguns chamados de adoradores. Então o culto tinha todo o ritualismo, tinha toda uma regra, é bem verdade, mas o que fez Deus abominar o culto desse povo foi a falta de integridade no espírito, no homem interior, a sinceridade, a verdade para com Deus. Então, a leitura bíblica em classe está em Levítico capítulo 9, versos 15 ao 24. O capítulo 9 de Levítico é muito importante, principalmente para aqueles que querem fazer discípulos. Moisés aprende com Jetro, com Deus e com Jetro. E agora Moisés, no capítulo 8, faz todo o ritual, ensinando o ritual a Arão e a seus filhos. E o capítulo 9 é o primeiro culto dirigido por Arão. Tem muitas pessoas querendo fazer sem terem aprendido. Tem muitas pessoas querendo ser mestres sem ter sido discípulos. Tem muitas pessoas querendo ser professores sem terem sido alunos. Você simplesmente vai viver uma vida totalmente fracassada. Veja o capítulo 8. Arão vê todo o regimento do culto, tudo o que Moisés ensina, tudo o que Moisés faz. E agora ele vai fazer exatamente como Moisés ensinou, sem nenhuma inovação, sem nenhuma tentativa de aparecer. E sabe qual foi a recompensa disto? A glória de Deus apareceu. E o povo sentiu o que Arão e Moisés estavam sentindo, sem que fosse preciso eles manipularem. Veja o verso 24 do capítulo 9. Porque o fogo saiu de diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. O que, vendo todo o povo, jubilou e caiu sobre as suas faces. Não precisou Moisés e Arão derrubar. Não precisou Moisés e Arão usar hipnotismo. Não precisou Moisés e Arão querer emocionar. Eles simplesmente se prepararam, fizeram as coisas do jeito que Deus ordenou e Deus se encarregou de revelar a sua glória no culto. Deus quer que a sua glória seja revelada através dos seus ministros sinceros e verdadeiros. Então, meus queridos irmãos, o culto tem um objetivo. O culto tem o objetivo de honrar a Deus. O que Deus quis com esse tabernáculo? Como nós vimos na lição passada, que Deus queria o tabernáculo no meio do povo para a alma de Deus não se enfadar do povo. Mas havia uma segunda razão pela qual Deus havia colocado o tabernáculo no meio do povo. Deus queria que o seu povo na terra experimentasse um pouco do que é nos céus. Como eu provo isso? Como você vai provar isso, querido professor? Vamos lá. Epístola aos Hebreus, capítulo de número 9. Veja, por que Deus faz todas essas exigências? Por que Deus tem todo esse cuidado? Hebreus, capítulo 9, nós leremos o primeiro verso. Ora, também o primeiro tinha ordenanças de culto divino em um santuário terrestre. Glória a Deus.
Então, quando nós nos reunimos no culto, nós estamos trazendo para o santuário terrestre uma amostra do culto divino. Vocês lembram de Isaías 6? Naquele dia fatídico para Isaías, que ele estava triste, porque Uzias havia morrido, e Uzias morre em decorrência de uma lepra, porque ele tentou fazer o que era para um sacerdote fazer. Aí Deus está mostrando para Isaías o culto dos céus, dizendo: para você fazer incenso, você não precisa de um incensário, você não precisa tomar o lugar do sacerdote. Para você fazer incenso, basta adorar o meu nome. Veja que quando os serafins cantavam, a casa se encheu de fumaça, que era o tipo do incenso, que tipologicamente era a glória de Deus. Então olha o que Deus estava ensinando. Vocês precisam entender que vocês não precisam tomar o lugar de outros. Cada adorador tem o seu lugar. E o que Deus queria com o tabernáculo? O que Deus queria com essa ordenança? Não era que o tabernáculo fosse o único lugar de adoração, não, mas que fosse o centro da adoração. Deus, como é onisciente, como é onipotente, como é onipresente, ele recebe um culto sincero em todos os lugares. Vamos ver. Existem 2 lugares em que podemos adorar a Deus. 2 lugares apenas. Vamos ver que 2 lugares são esses. Se eu estou dizendo que Deus não queria apenas um lugar, por que agora eu estou dizendo que são apenas 2? Eu vou provar isso. O Salmo de número 150, nós iremos ler o primeiro verso. Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário. O primeiro lugar, no seu santuário. Há necessidade de congregarmos-nos juntos. Por quê? Porque a nossa fé é edificada mutuamente. Eu fico com pena de quem acha que não deve congregar, que congregar é uma ordenança antiga. Eu não vou nem entrar nesse detalhe, porque os irmãos que estão me ouvindo, que são verdadeiros servos de Deus, não merecem ouvir essa parte que alguns incrédulos estão tentando enganar os incautos por aí. Veja, o primeiro lugar, o santuário. O segundo, louvai-o no firmamento do seu poder. Então, o santuário é um lugar geográfico fixo. O que é o firmamento? É só irmos para Gênesis. O firmamento é tudo isso que nós chamamos de céu, esse azul, por causa do infinito, que nós chamamos de céu. Então, eu posso louvar a Deus no santuário e posso louvar a Deus em qualquer lugar debaixo deste firmamento. Louvado seja o nome do Senhor. Até porque Jesus nos dá um indicador primordial da verdade de Deus. Que Deus procura verdadeiros adoradores. Ele não procura adoração, mas adoradores. Porque Ele quer ter contato com o adorador. Ele quer mostrar sua glória para o adorador. Então, aonde está o adorador, Deus se apresenta. Deus se revela. Então, o culto é lindo. E é um culto divino. Não é um culto humano. É um culto divino em santuário terrestre. Então, observe para onde nós estamos indo. Para onde nós estamos levando tudo isso aqui. Então, esse culto, ele vem desde os primórdios. Nós vemos o próprio Deus ensinando para Adão as questões cultivas, quando ele vinha relacionar-se com Adão. Vemos Abel conhecendo o culto que agrada a Deus. Abel mostrando que Deus, antes de querer o que eu tenho para dar para ele, ele me quer. Depois, muitos homens passaram em branco, mas no tempo de Enos, os homens voltaram a invocar o nome do Senhor. No tempo de Enos isso aconteceu. Capítulo 4, verso 26 de Gênesis. Por causa do nascimento de Enos, do trabalho de Enos, o povo voltou a invocar o nome do Senhor nosso Deus. Então, vieram havendo mudanças, aperfeiçoamentos no culto, o culto patriarcal, o culto no período de Moisés,
O culto no tempo de Davi. Davi foi o homem que mais entendeu de culto, porque era um verdadeiro adorador. Ele trouxe uma xerox dos céus para a terra, quando ele coloca 24 turnos de sacerdotes para que o louvor não cessasse na porta do templo. Era um tipo do que ele havia visto nos céus, dos 24 anciãos que louvavam a Deus. Então ele traz aquilo para a terra. Ele consegue trazer o reino dos céus para a terra. É isso que nós oramos na oração do Pai Nosso. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Davi trouxe uma xerox do reino de Deus para a terra. Logo depois, Salomão tem uma preocupação maior, não só de louvores no templo, mas do ensinamento didático da palavra. É por isso que ele escreve um livro como pregador, chamado de Eclesiastes, que derivou da palavra daquele que ajunta uma eclésia, daquele que ajunta uma assembleia para ouvi-lo. Só que depois da morte de Salomão, entra um novo fenômeno em Israel, que é o templocentrismo, que era uma cópia do que aconteceu no tempo de Moisés. No tempo de Moisés era a arca, que muitos achavam que a arca era Deus. E no tempo de Salomão, o templo. Muitos achavam que o templo era Deus. E não era. Então, os homens enganaram-se. Por quê? Porque não seguiram as regras do culto. Não seguiram. Ao ponto de Deus abominar o culto deles. Meus queridos, Deus não quer inovação no culto. Deus não quer que montemos teatros no culto. Deus também não quer que o culto seja algo ritualista e repetitivo. Ele abominou. Vamos ver isso. Eu quero instruir você com isso. Isaías capítulo 1. Veja o que Deus diz do culto que eles estavam prestando. Por que Deus diz isso? Pelo simples fato deles estarem adorando a Deus com os lábios, mas o coração está longe de Deus. Isaías capítulo 1, verso de número 11 em diante. Olha o que Deus diz. De que serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais nédios, isto é, animais gordos. E não folgo com sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecerdes perante mim, quem requereu isso de vossas mãos? Que viesseis pisar os meus átrios. Não tragais mais ofertas debalde. O incenso é para a minha abominação, e também as festas da lua nova, e os sábados, e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade, nem mesmo um ajuntamento solene. Deus dá o segredo. O que injuriava a Deus não era o que o próprio Deus havia estabelecido para o culto, mas porque o povo estava fazendo isso, tendo iniquidade nas suas vidas. É isso que Deus está explicando. Veja, as vossas festas da lua nova e as vossas festas solenes, as aborrece a minha alma, já me são pesadas, já estou cansada de as sofrer. Meus irmãos, quantos cultos em pleno século XXI Deus está olhando e dizendo de igual forma? É os cultos que só tem espaço para o homem, para o egocentrismo. Culto que canta-se muito, mas não se adora a Deus. Hinos que só falam dos homens. É que nem uma oração que Jesus ensinou. Um homem que orava de si para si. É o homem cultuando o homem. É o homem elogiando o homem. É o homem glorificando o homem. E pasme, é o homem adorando o homem. Veja o texto. Pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Ora, o levantar das mãos que era algo tão lindo que Deus achava. Veja, quando vocês levantam as mãos, eu escondo os meus olhos. Sim,
quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Porque o levantar das mãos, ainda hoje, não foi só no Antigo Pacto, ainda hoje, o levantar das mãos faz parte do culto. Tem muita gente que não sabe. Tem muita gente que, por causa dos mecanismos que existem hoje, eles se privam de adorar a Deus levantando as mãos. Nós devemos rechaçar mesmo esses movimentos, mas não devemos deixar de prestar o culto verdadeiro por causa dos falsos. Quer ver como levantar das mãos é algo lindo para Deus? Vamos lá. Salmo de número 141. Vamos ver, eu vou dar pelo menos 3 versículos aqui para vocês. Salmo 141. O segundo verso. Suba a minha oração perante a tua face como incenso. Veja o que Deus queria no lugar do incenso que eles levavam. A oração. E seja o levantar das minhas mãos como o sacrifício da tarde. O que era o levantar das mãos? Era mostrar que eu era íntegro com minhas obras, que eu havia feito da maneira que Deus estabeleceu. Vamos mais. Salmo de número 134. Salmo de número 134. Verso de número 2. Levantai as mãos do santuário e bendizei ao Senhor. Vamos mais. Salmo 63, verso 4. Salmo 63, verso 4. Assim eu te bendirei enquanto viver, em teu nome levantarei as minhas mãos. Vou lhe dar mais um. Salmo 28, 2. Veja só. Faz parte do culto isso aqui. Ouve a voz das minhas súplicas quando eu te clamar, quando levantar as minhas mãos para o oráculo do teu santuário. Mas tem uns aí, uns pregadores, vou nem chamar de pregadores, cheio de modas, que diz, não levante a mão esquerda, que você não é maçom, levante a direita, como se a mão direita valesse mais do que a esquerda. Paulo mostra que as duas mãos têm o mesmo valor. Vamos lá, 1 Timóteo, capítulo 2. É a Bíblia, meu amigo. Tem para onde correr. É a palavra de Deus. 1 Timóteo, capítulo 2, verso de número 8. Veja o texto. Veja como o levantar das mãos sempre está atrelado com a oração, com o culto. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e nem contenda. Arrebenta. A Bíblia arrebenta com esses modismos aí. Atropela. A Bíblia não tem dó de quem vive sem ela. Não tem, meu irmão. Não tem para onde correr. Então veja a beleza do culto real, do culto verdadeiro. É exatamente o que nós estamos vendo. Então, no Antigo Pacto, os elementos do culto eram sacrifício, cânticos, exposição da palavra, oração, leitura da palavra e bênção. Hoje, nós temos os nossos elementos no culto e temos finalidades com eles. Quer ver? Vamos observar como é o culto no novo pacto. O quanto nós somos privilegiados por Deus em fazer parte deste culto. Efésios capítulo 5, versos 19 e 20. Porque não faria sentido se nós não aplicássemos para os nossos dias. Efésios capítulo 5, versos 19 e 20. Veja como deve ser o nosso culto. Veja. Ele começa, eu vou começar do verso 18, que é para vocês fazerem ligação com a lição passada. Olha o que ele diz. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda. Não entrem embriagados na presença de Deus pelas coisas da terra, mas enchei-vos do Espírito. Aí veja o que é um culto cheio do Espírito. Veja o que acontece quando o culto está realmente cheio do Espírito.
falando entre vós, com salmos, e hinos, e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao vosso Senhor no vosso coração. Glória a Deus. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha como tem ordem. O culto tanto no Antigo Pacto quanto no Novo. Ele está dizendo, não adianta você ir na presença de Deus em seu nome. Ou usar o nome de toda a divindade, não. Use o nome de Jesus para dar graças a Deus Pai. Meu irmão, está aqui toda a divindade. O Espírito como o agenciador do culto, como aquele que nos impulsiona a adorar. O Pai como aquele que recebe a nossa adoração. E o Espírito e Jesus, o meio pelo qual adoramos. Então, tem ordem. As coisas de Deus têm ordem. Vamos mais. Veja aí. Colossenses, capítulo 3. Capítulo 3, verso 16. Meu irmão, isso aqui, a gente tem que cumprir isso aqui à risca. O que está aqui agora nesse texto. Nós estamos dando esse tantinho de tempo para a palavra. Está mirradinho o tempo da palavra. Mas olha o conselho de Paulo. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente. A palavra tem que ser ensinada com abundância. E ela tem que habitar em mim. Como? Em toda a sabedoria. E o que mais? Ensinando-vos. Veja, mais uma vez, a necessidade de congregar. Eu não posso ser o meu próprio mestre. Ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros. Aqui. Não, mas esse fenômenozinho fajuta que está surgindo aí, mas não havia tempos. Larga de ser besta, rapaz. Não havia, mas o povo congregava-se em casas. Porque havia essa necessidade, admoestando-vos uns aos outros. Como? Com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor, com graça em vosso coração. E o verso 17. E quando fizerdes por palavra, olha as minhas duas esferas de ações, por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. A ordem. A ordem não pode sair disso aqui. 1 Coríntios 14, 26. Ah, meus irmãos. 1 Coríntios 14, 26. Então veja, a palavra, a oração, o cântico, a adoração, substituiu todo o sacrifício animal. Porque agora nós damos graças a Deus pelo que Cristo fez. Então não precisa mais desses sacrifícios. 14, 26. Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais? Meu irmão, só não enxerga que se deve congregar quem não lê a Bíblia. Há muitos textos que mostram que deviam se ajuntar os irmãos. Muitos. Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, o louvor, tem doutrina, aleluia, tem que ter doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. Então, meus queridos, notem isso aqui, estamos preparando para finalizar esta lição. Mas eu quero que você observe mesmo isso. Veja a glória desse culto que nós prestamos, a certeza do culto que nós fazemos. Então vamos aqui, para finalizarmos, ele coloca, o autor da lição, finalidades do culto levítico, que era adorar a único e verdadeiro Deus, reafirmar as alianças antigas, professar o credo divino, aguardar o Messias. Então essa era a parte deles. A nossa hoje é diferente.
em alguns aspectos. Por quê? Nós adoramos a Deus, nós estamos reafirmando a nova aliança, nós professamos o credo divino, temos o Messias de uma forma espiritual, ele em nós pelo Espírito Santo, e também aguardamos a sua vinda. Então, esse culto de adoração é um culto de comunhão. Os israelitas perderam isso porque ficaram ritualistas. Tem muitos hoje, muitos tempos, em que Cristo não tem licença de agir, porque os homens tentam colocar um Cristo embalsamado, um Cristo engessado, um Cristo que anda pelo óbvio, um Cristo que só anda num trio. Ele é o Senhor, ele age como quiser, como lhe apraz. A conclusão, que é um alerta para nós. Os filhos de Israel não souberam cultuar a Deus como ele o requer de cada um de nós. Por isso, deixaram-se contaminar pelo formalismo. Apesar da sua rica e significativa liturgia, adoravam a Deus apenas com os lábios, pois o seu coração achava-se distante do Deus de Abraão. Então, adoremos a Deus em espírito e em verdade. Apresentemos ao Senhor o nosso culto racional. Quando cultuarmos verdadeiramente a Deus, sua glória jamais nos faltará. Então, se adorarmos a Deus com verdade, ele nunca vai nos isentar da sua glória. Ele sempre manifestará a sua glória em nossas vidas. Eu espero tê-lo ajudado nessa lição e eu faço um pedido muito especial a todos. Dê o seu like nesse vídeo, compartilhe ele para outras pessoas. Eu tenho colocado em minhas redes sociais e poucos irmãos têm compartilhado. Eu estou pedindo isso para o bem mútuo, para que outras pessoas sejam edificadas. Porque cada vez que você curte e compartilha, o canal fica mais acessível nas redes sociais. Então nos ajude a divulgar a palavra de Deus, que Deus continue te abençoando e até a próxima, em nome de Jesus.